A primeira vez que eu tratei meu vitiligo com laser foi assim, uma tragédia. Essa semana eu estava dando uma olhada nos meus arquivos antigos no HD externo e eu encontrei uma foto minha de como que eu ficava toda vez que eu fazia uma sessão de laser. Tudo começou porque todos os médicos, geralmente, um dos primeiros passos para quando você é diagnosticado com a doença é fazer 10 sessões de fototerapia. E aí eu demorei até um tempo para fazer e aí em 2011 só eu decidi que eu faria. Fui numa consulta. A médica mal olhou na minha cara, receitou para que eu fizesse, agendasse na própria clínica as 10 sessões e fizesse esse procedimento para ver o que aconteceria. Eu marquei, fiz, fui na primeira sessão, a fisioterapeuta era um doce de pessoa, uma mulher incrível, uma profissional muito dedicada, muito carinhosa. A gente fez a sessão e aí ela explicou que tinha um laser novo, que se chamava Excimer, que ele tinha uma ação um pouco mais rápida do que a fototerapia, mas se o convênio não cobria, mas se eu quisesse fazer, eu poderia e tal, e aí eu faria a sessão de 15 em 15 dias. Eu topei fazer. Na época eu estava começando no meu processo de depressão, que foi um vídeo que eu contei aqui. E aí eu fiz o laser, só que assim, eu queria muito me livrar daquilo. E foi um procedimento muito errado, principalmente da minha parte, porque apesar de eu ter fotos, né, essa imagem que mostra minha boca completamente queimada e machucada, eu não falava para fisioterapeuta, eu falava: ai, não, queimou bastante, mas tá tudo bem, vamos fazer mais. E eu não contava a ferida que fazia. E isso é completamente errado, mas pra mim tava tudo bem. Não era uma sessão barata. E aí eu fazia o laser e era uma potência muito alta. Nas minhas mãos nunca ficava vermelho nem nada, mas na boca, depois de 3 horas, assim, na hora você não sente nada. Não sei se você já fez esse tratamento, até se você já fez, eu quero que você conte aqui pra mim. Mas aí passa 1, 2, 3, aí começa a esquentar, aí vai ficando vermelho. E aí nesse caso, como era extremamente exagerado, ele ficava vermelho sangue, como dá pra ver na foto. E no dia seguinte tinha bolhas, muitas bolhas. Eu não conseguia encostar em volta da boca de tanta dor que eu sentia. Vivia cheia de ferida. Pra mim aquilo era o certo. Só que a questão é que a fisioterapeuta não tinha como adivinhar isso, né? Porque depois de 15 dias era exatamente o tempo que precisava para que recuperasse isso. Então, 2, 3 dias antes de ter uma nova consulta de laser, eu já estava com a boca melhor, então não dava para perceber o grau que tinha queimado. E isso é muito sério. Na época eu ainda estava tendo depressão por causa eu tinha perdido meu avô, tinha terminado um namoro, meu primeiro amor, e eu não me enxergava. Sabe quando você não se vê mais? A tristeza era tão grande que eu não me importava mais. Então, foi a época em que meu vitiligo aumentou muito, assim. E eu não consigo dizer se ele aumentou muito por causa da minha depressão, da tristeza que eu tinha, porque no meu caso é um fator muito importante, assim, quando eu tô muito triste, acontece alguma coisa, com certeza vão surgir novas manchas, sempre foi assim. Mas também pode ter sido por ter me machucado muito por causa do laser. Era demais, assim. Eu lembro que o vitiligo nas mãos eu não sentia, assim, a potência era muito alta que eu passava, mas não ficava vermelho, não acontecia quase nada na mão. Mas aumentou muito. Mas eu não estava enxergando nada, a depressão tinha tomado conta. E aí quando eu me recuperei da depressão e eu olhei para as minhas mãos, olhei para o meu rosto, eu falei: como isso tudo aconteceu? Eu tô com muito mais vitiligo. Interessante porque eu criei um trauma de médicos gigantesco, não só por esse episódio, até porque essa médica que fazia o laser, ela era muito querida, ela era muito atenciosa e na consulta com ela era muito bom, a gente conversava, então a gente estava muito bem. Então não foi, acho que de longe, assim, ela foi uma das poucas profissionais desde que eu cuido da doença
que me trataram com respeito, com carinho, com cuidado. Eu confiava muito nela, mas eu acho que é muito perigoso, mesmo assim foi muito perigoso porque eu não dividia isso, eu não tinha esse costume tanto de fotografar como hoje em dia, eu só queria me livrar mesmo do vitiligo, arrancar logo. Isso fez com que eu não fizesse um bom tratamento e eu fiquei muitos anos sem querer tratar. Eu tenho diversas histórias, assim, eu tenho a pele muito sensível, muito fina, super atrofiada de tanta cortisona, de tanto tratamento errado que eu fiz. E é muito interessante porque depois que eu gravei um vídeo com um médico que estuda o vitiligo, que é uma pessoa que desde um primeiro momento falou assim, olha, sua mão assim nem precisa mais tentar, dificilmente vai voltar a pigmentação, se você quiser se tratar ou não já te diria isso. Agora, essa do rosto eu tô percebendo que apareceu, ela é nova, né, pelo formato e tal. E aí eu voltei, é interessante porque eu voltei a experimentar o laser e tá sendo uma experiência completamente diferente. E eu vou dividir isso com vocês num próximo vídeo, porque esse já tá muito longo. Mas até mesmo quando você tá com um profissional, presta atenção no processo todo. Tanto se você está exagerando, se você não está falando direito, tirando dúvidas com médicos, se passar, sei lá, antidepressivo, que é uma coisa que passam muito, questiona isso, pergunta o porquê, fala, olha, queimou demais, é normal isso, não é, olha, não tá dando certo. É muito importante você conversar com o médico. E assim, eu não sou contra tratamento, apesar de eu aceitar e conviver muito bem com a doença. Eu acho que é importante, se você está incomodado ou não, você tentar de todas as formas tratar. Não sou contra isso. Eu só peço para que tome cuidado, para não se queimar demais, não se machucar demais, porque isso só piora. Não melhora em nada a situação.